Rui Costa concedeu entrevista aí, rapaziada, para a CNN SA, né, que fala sobre SAFs, gestões do futebol e etc. Foi no final de semana. O dirigente foi questionado sobre a demissão de Hernan Crespo. Mais uma vez ele respondeu, mas não explicou absolutamente nada. Mas por quê? O que fez com que o São Paulo entendesse que era o momento de encerrar aquele ciclo? Nós precisávamos mudar um pouco ou muito as perspectivas, né? Eu não quero entrar em detalhes porque eu tenho profundo respeito pelo Hernan, né? Eu convivi com ele 2 vezes e sempre uma convivência de alto nível. Eu detalhei ali todos os motivos, né? Uma conversa, como eu disse, bastante privada, que obviamente foi transmitida ao presidente depois. Eu penso que havia necessidade de um alinhamento, necessidade de buscarmos alguma mudança metodológica, uma visão mais de competitividade imediata. Ele sempre acreditou no processo de médio e longo prazo, e você sabe que no futebol, principalmente no clube da grandeza do São Paulo, esses prazos eles são mais curtos, né? Então eu diria que, dizendo sem dizer, né, em algum momento nós precisamos buscar um outro ambiente, um outro modelo metodológico, um outro modelo de percepção do que era aquela temporada, e por isso mudamos. Cara, é impressionante como o Rui Costa, ele fala e não fala absolutamente nada, cara. O Rui também explicou aí sobre as finanças do clube, né, e reconheceu de fato que o clube tem problemas financeiros, e disse isso aí. E hoje qual é a realidade? O São Paulo está com salários em dia, tem atraso? O São Paulo continua com severas dificuldades financeiras, né? O São Paulo continua sendo um clube que precisa vender jogadores para se sustentar. O São Paulo tem problemas de fluxo de caixa, que são conhecidos e notórios. Mas o São Paulo tem o apoio da sua torcida, a força da sua torcida. A torcida do São Paulo, ela consome muito o São Paulo. E isso faz muita diferença, não só nem se falar do que significa a torcida do São Paulo no estádio torcendo, né? Mas o torcedor do São Paulo, ele continua jogando São Paulo fora do estádio. Ele consome muito os produtos do São Paulo. E isso tem sido muito relevante. Mas nós temos hoje salários e margens rigorosamente em dia, no ano de 2026. É uma diretriz que o presidente Maciel estabeleceu com muita propriedade. Ele pessoalmente esteve perante as lideranças do grupo e disse: olha, eu faço questão que a partir da minha gestão nós temos esse assunto muito bem encaminhado, né? E temos coisas do passado, especificamente imagens do trimestre final de 2025, que já está estabelecido também um parcelamento, já está sendo documentado. Ainda hoje eu tive uma nova reunião sobre isso e logo nós estaremos colhendo as assinaturas dos atletas de um compromisso que é nosso para com eles, né? Então, essa é a situação atual do São Paulo, mas continua sendo um processo que precisa de soluções, às vezes de fora, com empréstimos, enfim, e principalmente com a venda de atletas. Mesmo reconhecendo os problemas financeiros, Rui Costa demitiu o treinador que foi vice-líder do Campeonato Brasileiro, ninguém acreditando, né? E para isso o São Paulo terá que pagar 4 milhões de reais. Claro, não vai sair do bolso do Rui Costa, então ele vai fazendo essas pataquadas mesmo, né? Rui Costa, desde o início da gestão Casares, rapaziada, ele é diretor executivo e em 50 meses ele contratou 60 jogadores, gastando mais de 360 milhões de reais. Não à toa, a gestão Casares duplicou a dívida total do clube, né? Fora que, nos últimos 2 anos, o São Paulo nem gastou com contratações, né? Ou seja, esses 360 milhões foram em 3 anos mais ou menos, tá, rapaziada? É muita coisa realmente para um clube que vive crise financeira desde antes da gestão Casares. A gestão Casares, ela só fez piorar a situação financeira do clube. As contratações vão de Orejuela, Nicão e Rames Rodrigues, né? Em 2021, São Paulo gastou 49 milhões e 600 mil reais, corrigidos hoje seriam 55 milhões, contratou Orejuela, Benítez, William Trator, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, Éder, Caleri e Gabriel Neves. 2022, São Paulo gastou 81 milhões e 800 mil reais, corrigidos hoje 92 milhões de reais. Jogadores vieram como Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick, André Anderson, Colorado, Marcos Guilherme, Bustos, Galopo e Felipe Alves. Já em 2023, São Paulo gastou 78 milhões de reais, 79 milhões de reais e trouxe Rafael, Pedrinho, Marcos Paulo, Wellington Rato, Alan Franco, David, Jackson Mendes, Caio Paulista, Erisson, Michel Araújo, Lucas Moura, Pato, Rames Rodrigues e Raí Ramos. Cara, foram 13 contratações. Em 2024, São Paulo gastou 110 milhões de reais, rapaziada. Foram Luiz Gustavo Vindo, Eric Ferreirinha, Bobadilha, André Silva, Ferrarese, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Santiago Longo e Jamal Lewis. Em 2025, no ano passado, né, o São Paulo contratou jogadores, mas não teve gastos. Esse ano também São Paulo não teve gastos, a não ser o Cauli, né, 500 mil euros ali, rapaziada, mas que será debitado da dívida que o Bahia tem com o São Paulo em relação a Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Acho que podemos colocar a compra do Marcos Antônio, 24 milhões de reais, acho que dá pra colocar, né? Mas pra você, o Rui Costa vem fazendo um bom trabalho? Comente aqui abaixo, rapaziada. Lembrando que desde 2021, São Paulo gastou 360 milhões de reais com contratações que em sua grande esmagadora maioria não deram certo. Foi um bom trabalho do nosso executivo, brilhante, Rui Costa?
E o São Paulo já tem acertado um acordo pela renovação de contrato com a New Balance. Contudo, um grupo de conselheiros quer barrar este acordo. Para quem não sabe, esse novo vínculo com a New Balance ele precisa ser aprovado no conselho deliberativo do clube. Isso por conta dos altos valores e o longo tempo de contrato do vínculo. A votação está prevista aí numa reunião extraordinária no dia 6 de abril. Conselheiros estão articulando nos bastidores para travar essa votação. Além disso, eles querem convocar Eduardo Toni, diretor de marketing responsável por negociar com a New Balance, para prestar esclarecimentos. O grupo de conselheiros deve protocolar o requerimento aí junto ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires. A avaliação é que a duração de 6 anos e a multa rescisória de 200 milhões de reais exige ali uma discussão ampla antes de ser levado para a votação. O novo contrato prevê também royalties de 15 milhões de reais fixos. Se o São Paulo vender mais, vai a receita aumentar, sempre ali partindo do piso de 15 milhões de reais. Um contrato que já está defasado, eu vou explicar no vídeo do canal secundário, tá? A New Balance também promete maior investimento em estratégias de marketing. Enfim, vamos lá. E antes de contratar o Arthur, o tricolor teria tentado o Gonçalo Plata do Flamengo, rapaziada. É isso mesmo, o Paulo teria feito uma sondagem pelo jogador e foi apenas isso, só uma sondagem. O tricolor aproveitou aí que Plata está em baixa no Fla, vive dias conturbados ali, boa parte da torcida do Flamengo pede a saída do jogador por algumas questões extracampo. São Paulo avaliou a possibilidade de contratar Gonçalo Plata por empréstimo, né? Isso aconteceu após o clube enfrentar uma certa dificuldade por Arthur, né? Por conta daquela cláusula que o staff queria colocar e etc. A informação foi trazida aí pelo portal Radar da Bola em relação ao interesse em Gonçalo Plata. No fim, o São Paulo destravou as negociações por Arthur e fechou o negócio, mas o Gonçalo Plata está no radar da diretoria São Paulina. Na próxima janela de transferências, o interesse pode voltar, quem sabe, já que o São Paulo deve vender o Ferreirinha e também o Gonçalo Tapia, né? A diretoria tricolor busca no mercado alternativas para mais reforços no meio do ano. O Flamengo deseja negociar o Gonçalo Tapia por conta do comportamento extracampo do atleta, mas os valores assustaram a diretoria São Paulina. Se diminuírem a pedida, o clube pode voltar a ter interesse, por que não? Contudo, o Cruzeiro também está interessado em Plata, né, rapaziada? O Flamengo recusou a proposta do Cruzeiro inicialmente, mas no meio do ano o Fla pode negociar o jogador. O Flamengo quer negociar o Plata no meio do ano, mas tudo pode mudar, não sei, né? Você aceitaria Gonçalo Plata no São Paulo? Acha que a diretoria São Paulina deveria buscar a contratação no meio do ano? Comente aqui abaixo a sua opinião. Repito, só houve uma sondagem, um contato por Gonçalo Tapia. Tapia não, né? Gonçalo Plata. É porque a gente tem um Gonçalo Tapia aqui, né? E aí o Gonçalo Plata do Flamengo, São Paulo consultou, mas acabou não fechando o negócio, não avançando nem em negociações, tá? Foi apenas uma sondagem, beleza? Eu acho que o Gonçalo Plata cairia como uma luva no São Paulo, viu, rapaziada? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. FIFA ainda. E um dos jogadores do São Paulo que foi convocado para essa data da FIFA aí foi o Gonçalo Tapia, rapaz, que fez gol nos 2 jogos em que disputou já aí na data FIFA, amistoso também, né, como todo mundo ali. Gonçalo Tapia marcou o único gol do Chile na derrota por 4-1 em amistoso contra a Nova Zelândia. O atacante chileno do São Paulo também marcou um dos gols na vitória por 4-2 contra o Cabo Verde. 2 gols em 2 jogos nessa data FIFA, rapaz. Então tá aí, Gonçalo Tapia, né, o Chile que tá aí numa fase muito ruim, nem para a Copa vai, né? Diferentemente do Bobadilla, que vai para a Copa com o Paraguai, o Tapia não vai, né? Jogando só amistosos aí e marcou 2 gols em 2 jogos. Tomou 4, rapaz, da Nova Zelândia, para você ver como é que tá aí a fase do Chile, né? Teve uma decadência bem grande mesmo, mas o Tapia tá lá metendo os golzinhos dele, mano. Os golzinhos dele, ele guarda. Inclusive, esse segundo gol, que foi no último amistoso, né, contra a Nova Zelândia, foi um golaço, tá, irmão? Ele recebe, domina com a direita, puxa pra esquerda, finaliza, um gol bonito. É uma finalização bem bonita dele. E o Bobadilla vai entender mais o jogo com o Paraguai, né? Eles que não devem jogar contra o Internacional, né? Vamos aguardar aí. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, ó. São Paulo tem parceria fechada. Segundo o Globoesporte.com, São Paulo acertou uma parceria com a H-Cor,
hospital de referência em cardiologia da capital paulista, para o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial voltada para análise integrada de dados de saúde do elenco, envolvendo áreas como nutrição, fisiologia e fisioterapia. A plataforma, que está em fase de desenvolvimento, tem dados aí fornecidos pelo São Paulo e tem como objetivo centralizar e acelerar a análise de informações relacionadas à saúde e ao desempenho dos atletas. Além disso, o acordo prevê uma licença perpétua de tecnologia ao clube, incluindo atualizações e participações em royalties em caso de comercialização para outras equipes, rapaz. Então tá aí, São Paulo fechando uma parceria com o Hospital de Referência em Cardiologia, né? A HCor. Aí, interessante porque é uma criação de uma plataforma com inteligência artificial. Muito bacana, pra você ver como é que a inteligência artificial, né, chegou no nível aí absurdo, né? Já tá chegando também nos clubes aí. E é uma plataforma, né, de inteligência artificial que vai servir para acelerar e centralizar a análise de informações relacionadas à saúde e ao desempenho do jogador, né? Então achei bem interessante, bem bacana aí, né? Achei bem bacana aí mesmo. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora e finalmente, depois de tanto tempo de enrolação, temos aqui já, né, rapaziada, a decisão aí da comissão de ética, do Conselho de Ética, perdão, do São Paulo, em relação, né, aos dois picaretas, Douglas Schwartzman e Mara Casares. Essa decisão do Conselho de Ética era para ter sido, se não me engano, na quinta-feira, a gente comentou com vocês, né, quinta-feira, só que eles pediram mais tempo, né, que é um negócio complexo, tem que ter mais tempo para decidir, que não sei o que, pediram mais tempo e a decisão foi aí para ser tomada na segunda-feira, hoje. E foi tomada aí, na informação que quem trouxe foi o Ramone Artico. O Conselho de Ética do São Paulo sugeriu de maneira unânime a expulsão de Mara Casares e Douglas Schwartzman do São Paulo. O presidente do Conselho, Outen Aires, deve solicitar em 5 dias a Assembleia para votação do Conselho sobre o parecer do Conselho de Ética, tá? Gabriel, eles vão ser expulsos de agora? Não. São 2 etapas, né? A gente já repercutiu isso aqui em vídeos anteriores, são 2 etapas. A primeira é Conselho de Ética, né? Vai analisar, ver ali tudinho que tem que ver e depois vai tomar uma decisão. A decisão foi tomada. Todo mundo do Conselho de Ética, né, ali sugeriu a expulsão. Então foi unânime. Todo mundo ali, irmão, unânime, decisão, expulsão dos dois. Agora vai para a segunda etapa, que é o Outen Aires vai convocar aí uma assembleia, né, para votação no conselho e tem que ter a votação. Se eu não me engano, precisa de 2/3, se eu não estou enganado, 2/3 do conselho votar a favor da expulsão. Aí sim eles vão ser, irmão, banidos aí do São Paulo, né? Então, a primeira parte já foi do Conselho de Ética. Agora é com o Conselho Deliberativo. Então, esperamos aí que os conselheiros do São Paulo, né, cara, façam aí o mínimo, que é, né, votar para até a expulsão dos dois depois daquele caso bizarro do camarote, né, que envolve a Mara, o Douglas, a Adriana lá, né, o Márcio Calormago também estava no meio, entendeu? Então, a gente espera aí que os conselheiros do São Paulo tomem a decisão correta, né, que é votar para a expulsão desses dois picaretas aí que fizeram o que fizeram, né? Em relação ao Conselho de Ética, eu não estava muito preocupado com o Conselho de Ética, porque para mim estava muito claro que o Conselho de Ética ia tomar realmente a decisão, né, de expulsar a Mara e o Douglas Schwartzman. A minha preocupação que eu tenho, né, uma pulguinha atrás da orelha que eu tenho, é em relação ao Conselho. A gente sabe muito bem como é que é o Conselho do São Paulo, né? Preciso ficar aqui falando, não. A gente sabe muito bem como é o Conselho do São Paulo. Até porque o Conselho de Ética ele não determina definitivamente. Então, o Conselho de Ética fala, ó, nosso parecer aqui, decisão é de expulsão. Tá, mas a bucha agora vai para o Conselho. É o conselheiro que vai determinar se eles vão seguir no quadro associativo do São Paulo ou se vão ser expulsos, né? Então, a minha preocupação maior é mais com o Conselho do que com o Conselho de Ética, né? Com o Conselho Deliberativo do que com o Conselho de Ética. Então, vamos aguardar aí, né? Em 5 dias, o outro tem 5 dias aí para marcar
essa reunião, né? Essa votação, né, para a gente saber aí o que os conselheiros vão determinar. Tá? Então, a primeira parte já foi. Infelizmente, esse estatuto lixo e indecente do São Paulo, ele protege muito os conselheiros. Tá? Os conselheiros são bem protegidos aí com esse estatuto e essas coisas demoram bastante. Por exemplo, esse caso do camarote aí do Douglas e da Mara saiu em dezembro, se eu não me engano. Né? A gente já tá no dia 30 de março, irmão. 30 de março. Então, essas coisas, como o estatuto do São Paulo é indecente, é patético, vai demorando. Né? E agora vai ter a segunda etapa aí, que é a votação do Conselho Deliberativo. A primeira parte já foi, espero que os conselheiros, né, quem tiver um pingo de vergonha na cara, quem gostar um pouquinho do São Paulo, né, quem tiver um pouquinho de vergonha na cara, que toma a decisão correta, que é votar para a expulsão aí do quadro social desses dois picaretas, que nunca mais pode ter nenhum tipo de vínculo aí com o São Paulo. Né? Enfim, primeira parte já foi, vamos aguardar aí a segunda parte. Né? E só para recapitular aqui, que eu vi muita gente falando, pô, e o Dedé, e o Casares, o Márcio Calormagno, rapaziada, cada situação é diferente uma da outra, né? Tem o caso do Dedé, né, que é um caso, tem o caso do Márcio Calormagno, que é outro caso, tem a situação do Casares, que conselheiros estão se movimentando para expulsar ele do clube, mas também é outra situação, né? A que está mais próxima de ser definida é o caso Douglas e Mara, né? Tanto que já foi a primeira etapa, agora vai para o conselho. Então, cada situação é diferente, né? Não é botar tudo no bolo e expulsar todo mundo. Seria maravilhoso se fosse assim. Mas não é. Cada caso ali é diferente um do outro, tá bom? Vamos seguindo aqui agora e bora falar aí sobre o Negrutti, que renovou o seu contrato com o São Paulo. E o São Paulo está preparando um anúncio especial pro Negrutti, rapaz. Olha aí. Globoesporte.com. O São Paulo renovou o contrato do volante Felipe Negrutti, capitão do último título da Copinha, no ano passado. O clube prepara um anúncio especial para o início desta semana, que coloca o jogador como exemplo a ser seguido pelos jovens de Cotia. Internamente, o Negrutti é tratado pela diretoria como um modelo. O volante chegou ao clube aos 10 anos de idade, conquistou títulos em todas as categorias de base e depois subiu para o profissional. Mais do que a trajetória de sucesso, é o exemplo de Negrutti e pelo comportamento e paciência. O volante já figura no profissional do São Paulo há 3 temporadas e segue aguardando seu espaço, o que ainda não apareceu. Mesmo assim, o jogador não faz nada diferente de trabalhar no dia a dia sem reclamar. Com o contrato no fim, ele teve proposta do Hellas Verona, da Itália, e nem quis conversar. Ele deixou claro ao staff que seu objetivo é conquistar o seu espaço no São Paulo. O novo contrato que ele assinou é válido até 2029. Tá? Então tá, isso aqui é interessante, por quê? Vamos lá. A gente teve muito jogador do São Paulo que foi doado ano passado, e depois saíram algumas informações que tinham jogadores que foram vendidos que não queriam voltar para a base, por exemplo. Tem até, vou falar porque tem informação sobre, não é eu que estou falando. Teve informação, por exemplo, de que o Henrique Carmo, que foi um dos doados ano passado, que depois que ele subiu para o time de cima, ele não queria mais descer para a base, por exemplo. Né? E evidentemente que isso era uma questão que pegava ali nos bastidores. E o Negrutti, ele sempre foi o contrário disso. Né? Base, aí só para treinar no time de cima, aí joga um jogo aqui, aí entra outro jogo, aí volta para a base. Ele nunca reclamou de ter que descer para a base, né? Sempre quando alguém determinou que ele tinha que descer, ele descia, sem problema, subia, descia. Tanto que ele está no time de cima do São Paulo tem 3 anos. Né? Nesses 3 anos aí, ele subiu 200 vezes para o time de cima e desceu umas 300 vezes também para jogar na base. E ele nunca reclamou. Então, isso é um exemplo que o São Paulo dá aí pro Negrutti. É claro que todo mundo quer jogar no time de cima, quer ter espaço, aquela coisa toda, mas tem que ter paciência. Vira o Luizão, onde é que tá, né? Luizão que subiu bem da base do São Paulo, em 2022, eu acho. Né? Fez bons jogos no time de cima, lembro de um jogo contra o Galo no Mineirão, né? Que ele jogou pra cacete. Não renovou o contrato, foi embora pra Premier League, né? O West Ham queria. Chegou no West Ham, foi emprestado para 2 times, tá agora no São Bernardo. Por quê? Porque ele não teve paciência, não quis renovar, né? Já chega uma proposta, já começa a se perder, né? Ele e também o empresário.
E o Negruti é o contrário, né? Tá aí já tem tempo, subiu muitas vezes, desceu, né? E é um jogador que é tratado como exemplo, né? Você pode ver, ó, esse é o tipo de jogador que vocês têm, que os jogadores têm que seguir, tem que se espelhar nele e ter paciência, né? Por mais que o Negruti ainda não tenha tantas oportunidades, é óbvio que cada vez vai passando o tempo, que ele vai jogando mais na base, vai se desenvolvendo, ele evidentemente vai estar ali mais perto de ser um jogador pronto para servir o time de cima, né? Então, é um jogador aí que o São Paulo trata como exemplo. Ele teve proposta do Hellas Verona da Itália, mas não quis, mesmo sem jogar no São Paulo, porque ele não estava jogando, né? E mesmo assim ele falou, ó, quero ficar e quero buscar o espaço. Claro que cada jogador tem um objetivo diferente, mas a grande questão é não se precipitar, cara. Saber o tempo certo. Ó, não tô pronto ainda, tenho que me desenvolver mais. Vou renovar o contrato do São Paulo, ficar aqui e buscar mais espaço. Não, tem jogador, não vou renovar o contrato. Quero ir para não sei qual time. Aí chega lá, nem jogador nem pronto, tá, não ganha chance, bate e volta e tá no São Bernardo agora. Dando só um exemplo, tem outros também, né? Tem outros aí também, e ele renovou até 2029, o São Paulo prepara um anúncio especial, um jogador que o São Paulo aí, todo mundo aí elogia e trata como uma referência para os garotos de Cotia seguirem ele aí, o que é bem bacana, bem legal, aí mesmo, né? Muito bacana. Do São Paulo. Outra coisa que deu o que falar aí no São Paulo também é esse jogador aí, o Vitinho. Lembra do Vitinho? O Vitinho é o tipo de jogador que ele é ponta. Ele jogou no time de São Paulo, ele acabou não dando certo no profissional, ele não chegou a ir para o profissional jogar ali, ele estava indo muito bem na base, na hora dele subir, dar aquela treta, falta espaço, o Vitinho acaba indo embora e foi embora para o futebol do exterior. Ele estava agora no México, salvo engano, Toluca. Ele estava no México e o São Paulo fez ali uma sondagem. O Vitinho, para voltar para o time de São Paulo, custaria assim, vocês nem imaginam. Era mais fácil trazer o Benzema e o Messi do que trazer o Vitinho. Era a notícia que chegava, coisa de 80 milhões para pagar pro time mexicano. Você fala, cara, 80 milhões o quê? Qual Vitinho que é esse? É o Vitinho Messi? Não tô sabendo. É o Vitinho Cristiano Ronaldo? Não tô sabendo. Não tinha lógica, sabe? Aí o Vitinho acaba no Fortaleza. Ele acabou emprestado pro Fortaleza com negociação ali, podendo ser comprado. Então o Vitinho ele deixa de ter aquela mentiraiada daqueles valores tão absurdos e passando um jogador onde o São Paulo pode ter o interesse. Por que interesse? Primeiro porque o São Paulo não tinha ponta direita. Vitinho é cria da base do São Paulo. O São Paulo não tinha ponta direita. Vitinho faria total sentido. Por que o Vitinho? Porque o Fortaleza deve para o São Paulo o Mailton. O Fortaleza pegou o Mailton emprestado e o Mailton chegou lá, o cara pôs a camisa lá, ele parecia, sabe o quê? O Paulo Baier no Goiás. Ele parecia o Rogério Ceni no São Paulo. Sabe assim, ele parecia, deixa eu ver um cara do Valdívia do Corinthians, do Palmeiras. Quem que é do Corinthians? Identificado pra caramba aí, sei lá, vai. Vou chutar um aqui, vai. O Betão, é o Betão do Corinthians. É um cara identificado, sabe? O Mailton, ele chegou no Fortaleza, ele se identificou ali, ele parece que ele nunca foi de outro time. Ele ganha campeonato lá do Ceará, Nordeste, ele dá certo, ele dá assistência, ele faz gol, ele é monstro. Então o Fortaleza prepara o bote pra comprar o Mailton do São Paulo. O São Paulo vê o Fortaleza que não paga, os caras vão trocar aqui e ali, aí você tem o Vitinho lá jogando. Poxa, Vitinho era do São Paulo, não deu certo aqui no primeiro momento, agora o São Paulo precisa. Antony foi embora, David Neres, Luiz Araújo, Elinho, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, foi todo mundo embora. Será que o São Paulo não pode ter um ponta que era da base pra destoar aqui o futebol agora? E o Vitinho tava lá. Agora com o Arthur chegando, o Vitinho dá uma esfriada, hein? O São Paulo fez sim uma sondagem pelo Vitinho, claro, colocou no radar sim, pelo que eu tô sabendo, só que a chegada do Arthur agora esfria completamente o Vitinho e o São Paulo vai ter que procurar um plano B aí pra trazer do time do Fortaleza algum jogador ou dinheiro ou o próprio Mailton, né, que ainda é nosso. É que com a chegada do Lucas Ramon, o Mailton ele deixa de ter aquela nota de importância tão grande. O Lucas Ramon joga muita bola. O Mike pede passagem. Igor Felisberto vai chegar, que é da base do São Paulo também. Então o Mailton, independente da qualidade, independente de ser um ótimo jogador, ele passa a ser um cara que não é tão importante para os dias de hoje. Muito mais importante hoje um meia, muito mais importante hoje talvez um volante canhoto que jogue ali num tripé pro lugar do Danielzinho. Por aí vai, mas o São Paulo tem no time do Fortaleza uma carta na manga pesadésima e por enquanto o Vitinho esfria com a chegada do O São Paulo tem o retorno de um novo atacante ao clube após 9 meses. Roger Machado comemora a situação,
pois vem ganhando novas alternativas no setor ofensivo do clube, que já conta com diversos nomes de peso. Pela frente, a equipe conta com grandes competições e a necessidade de ter um elenco grande fica cada vez mais evidente nos bastidores. Agora, com o ataque ganhando forma e com a necessidade de apresentada no início do ano em rechear o setor, o tricolor conta com o retorno de Rian Francisco, jovem jogador do clube e que foi formado nas categorias de base da instituição. O atleta havia sofrido um trauma no joelho, situação que lhe tirou de campo por aproximadamente 9 meses. Segundo o GE, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco, passando por cirurgia no final daquele mês e retornando aos treinos apenas em março de 2026. Agora, o atleta está integrado ao elenco, onde já passou por transição física e vem treinando normalmente junto com todo o grupo de Roger Machado. Existe tendência de que o atleta venha oficialmente a disputar uma partida oficial neste mês de abril.